Vamos começar agora o nosso estudo de reta no plano. Nós sabemos que dados dois pontos, né, no plano R2, ou seja, de duas coordenadas, esses dois pontos eles vão definir uma única reta. E aí, a equação dessa reta pode ser dada da seguinte maneira. A gente faz, né, escolhe um dos pontos, aqui no caso eu vou escolher o ponto P1, e aí fazemos y menos y1 igual à inclinação da reta, que multiplica x menos x1. E a inclinação da reta é dada por delta y, ou seja, a variação de y, y2 menos y2, dividido por delta x, que seria então a variação de x, que é x2 menos x1. E aí, quando a gente desenvolve essa fórmula, nós podemos determinar a equação que nós chamamos de reduzida de uma reta, que é dada por y igual a ax mais b. Então, eu vou escrever novamente aqui essa equação. Então, se nós temos aqui y igual a ax mais b, é a equação reduzida da reta. Esse valor de b aqui, ó, é onde a reta intercepta o eixo y. Porque no eixo y, nós sabemos que o x é igual a zero. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Então, esse valor b é onde a reta intercepta o eixo y, porque se x é igual a zero, nós teremos y igual a b. E onde a reta intercepta o eixo x é onde y é zero. Então, teríamos ax mais b igual a zero, ou seja, x igual a menos b sobre a. Então, a reta vai interceptar o eixo x no valor menos b sobre a. E aqui, então, nós teríamos também outra maneira de determinar essa reta. Ela pode passar, né? Ela pode ser determinada pelos pontos P1 e P2, foi dados inicialmente, mas ela também pode ser determinada pelos valores onde ela intercepta o eixo y e o eixo x. Bom, aqui abaixo no nosso resuminho, eu faço um exemplo, né, de uma reta que passa por dois pontos distintos aqui, só que agora com valores numéricos, né? O ponto menos 3, 2, o ponto 3 meios e 1,5. Então, aqui está o ponto P1, ó, desenhado, aqui está o ponto P2, desenvolvendo, né, a equação da reta através da fórmula. Notem que aqui eu escolhi o ponto P1, como lá em cima no exemplo. Então, fica y menos o y1, que é 2, y menos 2, x menos o x1, que é menos 3. Então, ficaria x menos menos 3. E aqui a gente calcula a inclinação da reta, que é a variação de y, meio menos 2, sobre a variação de x, 3 meios menos menos 3. Então, agora a gente tem aqui a equação, a fórmula, né? E quando a gente desenvolve essa fórmula, a gente consegue a equação da reta propriamente dita, desculpa, a equação reduzida da reta. Então, se nós tínhamos y menos 2 igual a menos 1/3, que multiplica x mais 3, aqui nós ficaríamos com y menos 2 igual a menos 1/3 de x, menos 1/3 que multiplica mais 3 vai ficar menos 1. Então, passando esse menos 2 para o lado de lá, fica mais 2 menos 1 é 1. Então, aqui a gente tem y igual a menos 1/3 de x mais 1, como está desenvolvido ali. O que a gente sabe também, né, é que esse número antes do x é a inclinação da reta, é o que a gente chama de inclinação da reta. Quando esse valor é negativo, nós falamos que a reta é decrescente, como é no caso aqui. E quando esse valor é positivo, a reta ela vai ser crescente. Notem que aqui no nosso caso, o b é igual a 1. Então, vocês notem aqui na figurinha, né, que a interseção é feita exatamente em b igual a 1. E aqui a gente tem a raiz, que seria pegar essa equação aqui e igualar a zero. Então, quando eu pego, né, aqui nós temos o valor de b, aqui temos o valor de a. Então, se eu faço aqui menos b sobre a, então nós teríamos menos 1 dividido por menos 1/3. Menos com menos é mais. Aqui eu ficaria com 1, seria aqui divisão de fração, então é de cima vezes o inverso da segunda, seria 3, né, que seria exatamente onde a reta está passando aqui no eixo do x, no valor 3. Ou eu posso calcular a raiz diretamente
fazendo na equação da reta igual a zero. Então, ficaríamos com menos 1/3 de x mais 1 igual a zero. Vou tentar fazer nesse cantinho aqui. Passo 1 para lá, fica menos 1/3 de x igual a menos 1. Então, eu passo 3, que está dividindo o x, multiplicando. Então, vai ficar menos x igual a menos 3. Multiplicando tudo por menos 1, nós também achamos x igual a 3. Então, com essa equação reduzida da reta, a gente consegue determinar facilmente os interceptos da reta aí com relação ao eixo x e com relação, aqui é o eixo y, e com relação ao eixo x.